E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini. Estou novamente, como sempre, com Malu Perini, vulgo Boludinha para os 4 milhões mais íntimos, rosto e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A China é um país milenar, tem muita história. Se a gente pega em termos de ocupação, os primeiros assentamentos humanos, esse é um dos locais que desponta. Então tem vestígio de ocupação desde sociedade realmente, 5.000 a.C. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Armas, Germes e Aço, ele coloca, né, algumas comunidades onde foi a primeira domesticação de animais, o cultivo, a agricultura, e a China está sempre entre os primeiros. Só que eles despontaram muito, depois ficaram para trás e agora estão correndo atrás do prejuízo para voltar a ser a grande potência global que eles foram durante muito tempo. Mas como se deu assim a história da China de uma maneira resumida, né? Você tem como falar Claro. pra gente? Olha, primeiramente eu acho que é um tema muito importante a gente falar de China. O que acontece atualmente no país é fundamental. Eu li anteontem um relatório da Goldman Sachs que, de acordo com como será essa reabertura chinesa, o barril de petróleo pode ficar até em torno de $100, que está atualmente em 84 por aí, que teria vastas implicações para a economia global, Isso é mas também verdade. para a economia e política brasileira. Então, para todo mundo que investe aqui no Brasil, é fundamental acompanhar a situação na China. Pode gostar ou não da China, não importa, faz parte da nossa realidade. A gente está de volta no mundo asiacêntrico. Eu digo de volta, né, para responder sua pergunta, em grande parte a economia e política global tem sido asiacêntrica durante grande parte da história humana, em função simplesmente de uma grande concentração demográfica. Então, tínhamos, até durante o Império Romano, a principal concentração econômica, de produção econômica na Ásia, sendo o subcontinente, onde hoje está a Índia e a China como já polos por milênios, ou seja, por muito tempo, só com a ascensão do Ocidente, uns 300, 400 anos atrás, e paralelamente com uma aposta errada da China de expandir para dentro e não apostar no domínio dos mares, que foi uma das grandes apostas das potências ocidentais à época, e acabou sendo a aposta correta, né? O domínio o controle inicial das Américas, a China acabou se fechando em função de uma série de questões, e quando houve os primeiros encontros entre lideranças políticas chinesas e ocidentais, houve um olhar chinês típico de qualquer grande potência, que esses caras aí é potência pequena, culturalmente insignificante, a gente não precisa do Ocidente. Ou seja, e isso é muito interessante na cultura, na produção literária europeia, até o século XVIII, a China era vista como um país muito avançado. Por exemplo, você lê Voltaire ou Goethe na Alemanha, né, as grandes vozes do século XIX, aquelas pessoas estavam apaixonadas pela cultura chinesa, estudavam aquilo e enxergavam aquilo como algo culturalmente superior, mais avançado. E aí, com as guerras do ópio, né, que foram os primeiros avanços por parte das potências coloniais ocidentais para ocupar partes da Ásia e enfrentar os chineses, que obviamente representavam um grande mercado para produtos ocidentais. Então, uma tentativa ocidental de penetrar o mercado, que estava sendo muito protegido por parte das lideranças chinesas imperiais à época, ou seja, a China só começou a experimentar com a democracia no início do século XX, chegou a ter eleições, porque como em vários impérios ao redor do mundo, essas estruturas políticas não conseguiam responder às profundas mudanças sociais que estavam acontecendo na China na época. Então, o colapso do império e a transição para um outro sistema, que aí houve uma competição, tentativas de estabelecer regimes militares, mas também nos anos 20 um movimento pró-democrático bastante interessante. É, a primeira eleição até deu certo, mas o vencedor da eleição acabou sendo assassinado antes de assumir.
E aí a China entrou num conflito que acabou sendo vencido pelo Partido Comunista. E só a partir daí a China se estabelece nos anos 40 e 49 como República Popular que é hoje, que é um capítulo muito curto em toda a história chinesa, né? Isso também sempre é relevante e é muito comum ouvir isso quando se viaja para a China. Eles dizem, a totalidade da história americana é mais curta do que a maioria das dinastias chinesas, né? Então, é, na China, eu não digo isso que seja uma visão correta, mas na China também é uma visão profundamente chinacêntrica, né? Uhum. Como nos Estados Unidos também é uma visão Estados Unidos cêntrica, a Europa acha que ainda é o centro do mundo, mas eu diria, comparando todas essas narrativas, a visão asiacêntrica é a mais próxima à realidade, porque durante todos esses séculos, de fato, a China foi a potência dominante e só deixou, isso é muito interessante, só deixou de ser a maior economia do mundo há uns 250 anos atrás. Ou seja, Muito realmente recente ainda. acabou piorando mesmo, né, o que os chineses enxergam como o século da humilhação com as guerras do ópio, quando forças ocidentais ocuparam os portos chineses, obrigando a China a aceitar produtos superiores, produtos ocidentais. E os próximos 100 anos foram anos de dominação externa, de declínio, de colapso social, que se você vai hoje no Museu da História Chinesa, a parte dedicada a esse capítulo está ficando cada vez menor. Então eu acho que daqui a 50 anos o governo chinês vai querer eliminar isso por completo, né? Porque no fundo a história pré-ascensão do Ocidente é muito mais gloriosa quando, como você disse, a China estava na crista da onda em termos de inovação, de dinamismo. As maiores cidades eram todas na Ásia, né? Se tinha, enfim, em termos monetários, havia muita inovação acontecendo. Um, um concurso nacional hipercompetitivo e meritocrático para que as melhores mentes pudessem fazer parte da gestão do país, né, da burocracia imperial. Então, uma cultura extremamente sofisticada que, porém, em parte devido à convicção que era única e que não tinha nada a aprender com os outros, acabou não se adaptando às grandes mudanças que aconteceram no Ocidente a partir do século XIX. E aí realmente houve uma arrogância, uma falta de curiosidade, né? No Japão também. E o Japão também passou por um processo de adaptação que foi bastante traumático, mas acabou dando certo. E ao longo do século XX, a China foi guiada, e isso para mim até hoje é fundamental. Tem um pragmatismo grande que acaba sendo muito maior do que de muitos seguidores e fãs do governo chinês. Porque quando o governo chinês percebe que precisa mudar, vai mudar. Não importa a ideologia. Covid-0, não, deu errado, abre tudo. Agora, isso. Que foi uma situação tensa, porque houve uma grande onda de manifestações, etc. Sim. Mas teve uma série de intelectuais que, no início do século XX, fizeram viagens ao Ocidente para entender o que funciona, o que não funciona, o que a gente pode aprender. E poucos sabem que, por exemplo, o Jean Monnet, que acabou sendo um dos fundadores da União Europeia, ele, antes disso, acabou sendo contratado pela Agência de Importação e Exportação da China, ou seja, foi funcionário público da China para ajudar para contribuir à modernização da burocracia e gestão da China. Então a gente tem muito isso, a gente ao longo das últimas décadas sempre viu a China querendo trazer os maiores especialistas, seja em gestão militar, gestão financeira, e dizer, a gente quer voltar a ser a principal potência do mundo, esse é o papel que nos cabe, com muita naturalidade, né? China significa em chinês reino do meio. É evidente que o Xi Jinping tem como principal missão encerrar finalmente esse século de humilhação e dizer a China está de volta, né? Como vocês sabem, as lideranças sempre querem trazer de volta o passado glorioso. A gente vê isso em muitos lugares. Só que no caso da China, isso realmente é uma leitura fundamental.
E aí o governo, o Partido Comunista se enxerga, de certa maneira, como a continuação das lideranças imperiais que levaram a cultura, a civilização chinesa ao seu auge. Sempre com toda a mitologia que isso implica, porque a China, como todos os países, precisa de uma narrativa. Um E mito fundador, assim. Isso, o mito fundador, e um desses é que é um povo, o Han, apesar de haver muita diversidade étnica, enfim, até religiosa na China. Então, essa ideia de que todo mundo é muito parecido, isso dá trabalho, porque é uma região vasta, mas a preocupação em manter todo esse território unido e estável tem sido, eu diria que ao longo das não só décadas, mas os últimos séculos, a principal preocupação. E agora a China está muito aberta, ou seja, esse grande erro cometido alguns séculos atrás, quando inclusive houve embarcações, exploradores chineses que chegaram até o Mediterrâneo, que chegaram a descobrir o mundo, a decisão de não avançar e não se interessar pela descoberta da Terra como um todo, como aconteceu pelo processo colonizador dos europeus, aquilo realmente foi uma guinada fundamental, porque a partir desse momento a China acabou se fechando e sendo uma sociedade menos capaz de absorver inovações de outras regiões.